Muito boa tarde. Agradeço mais uma vez a promoção que me permite a Arpen do Estado de Goiás, a cujo presidente, Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira, eu apresento os meus melhores cumprimentos, que estendo a minha querida amiga Evelyn Tonioli Valente. Vamos hoje para a nossa última reunião aqui deste ano de 2020, não é? O tema que vamos cuidar hoje é o artigo 12 da Lei 6.015, disso que vamos tratar, nesta série que teve como idealizadora a registradora civil no estado do Ceará, a doutora Thaís Luciana Mortielli de Castelo Branco, e que tem como projeto exatamente isso, uma caminhada para nós revermos dispositivos legais, textos de lei, que datando lá de 1973, né, já são muitos anos, muitas décadas, e que precisam ser de quando em quando reavivados, para que, mediante a reiteração, nós possamos extrair um tanto melhor o seu significado normativo e compreendendo um pouco melhor. Hoje vamos, portanto, cuidar do artigo 12. Mas antes de fazê-lo como um motivo de minha homenagem ao Arpen do Estado de Goiás, eu queria comunicar publicamente que o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, que é sediado aqui em São Paulo, decidiu realizar um curso de pós-graduação em Direito Notarial e Registral, que deve começar no mês de março de 2021. E convidou-me, isso foi um motivo de honra para mim, para coordenar esse curso, com o subsídio importante do grande magistrado, que é o Dr. José Modesto Passos, e de um servidor valioso da Biblioteca Tribunal de Justiça, o Dr. Michael Soares, e de modo que nós estabelecemos ali uma grade já com os temas a serem objeto das aulas, convidamos vários professores, o corpo docente realmente de elevada estatura intelectual e moral, e estamos até mesmo com professores vindo do exterior, e o curso será, em parte, pelo meio virtual e em parte pelo meio presencial. Esse meio presencial, por enquanto, numa linha facultativa. Ou seja, uma vez ao mês nós nos reuniremos presencialmente, como é o melhor, não é? Mas o faremos de maneira facultativa. Mas a razão pela qual eu estou falando tudo isso está em que eu consegui da direção do Centro Ítalo-Brasileiro um benefício pecuniário, um benefício monetário que favoreça aos associados ou a algumas entidades de notas e de registros indicarem para fazer o curso. E o centro concordou com isso e me deu liberdade de escolher as entidades a que dirigir esse benefício. E eu, pelo menos por enquanto, elegi 3 entidades. A Associação dos Titulares de Cartórios do Maranhão, presidida pelo Dr. Tiago Estrela, que tem uma razão para isso. Essa associação instalou no Maranhão uma academia notarial e registral. Isso é uma entidade pluriprofissional, com acadêmicos advogados, acadêmicos registradores, acadêmicos notários, acadêmicos promotores de justiça, procuradores de Estado, magistrados do jurisdicional, uma atividade muito destacada do Dr. Tiago Estrela, e merecidamente eu quis honrar com isso. Também fiz isso em relação à Noréga do Paraná, hoje presidida pela tabeliã
Mônica Maria Guimarães de Macedo da Lavecchia. É sabido que a Noreg Paraná, que tem tido uma atuação magnífica no plano institucional em defesa de todos os seus associados, no momento em que isso se exigia particularmente, neste grande estado da federação, que é o Paraná, tem também dado um contributo acadêmico notável para as notas dos registros. Ali se criou, embora ainda não esteja instalada, em razão da política pública adotada para o combate à pandemia, não se instalou a Academia Paranaense, mas já está criada com seus acadêmicos designados e tudo. E, além do mais, a Noreg continua com os cursos das claves notariais registrais e o registro sobre registros, de maneira que isso justifica a minha escolha. E, igualmente, eu não poderia deixar de eleger entre essas entidades a que quis dirigir, nesse momento inicial, o benefício monetário do desconto proposto pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, a ARPEM do Estado de Goiás. E assim eu fiz, porque a ARPEM, que já me havia, em outras ocasiões, dado o prestígio de seu nome para acolher-me para algumas palestras nesse magnífico estado, que é o estado de Goiás, hospedou aqui esse nosso curso caminhando com a Lei 6.015, ou pela Lei 6.015, o que me pareceu muito importante, porque nós temos aqui mais um foco de atração para o estudo do registro e das notas. Portanto, eu fico assim, de modo tal que isso sirva de um testemunho para do meu reconhecimento à atividade dessas três grandes entidades. E lá à frente vamos ver se outras entidades também podem ser indicadas, porque muitas delas têm lá o seu valor e isso não se pode ignorar. Mas muito bem, vamos ao que viemos nessa nossa última reunião do ano 2020. Vamos tratar do artigo 12 da Lei 6.015, que é um artigo que apresenta uns pequenos problemas ainda persistentes. Depois de tanto tempo de vigência da Lei de Registros Públicos, ainda esse artigo 12 apresenta alguns problemas de aplicação. O que ele diz aqui? Nenhuma exigência fiscal ou dúvida obstará a apresentação de um título e o seu lançamento no protocolo, com o respectivo número de ordem, nos casos em que da precedência decorra a prioridade de direitos para o apresentante. Parágrafo único. Independe de apontamento no protocolo os títulos apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos. Muito bem, muito bem. Então, vamos começar com uma pequena dificuldade que não está inteiramente solvida e que corresponde ali à parte final desse dispositivo, que é o da identificação, da significação normativa dessa expressão apresentante. Quem é o apresentante? Ou seja, o apresentante é qualquer pessoa ou é o interessado? Porque não necessariamente, todo mundo sabe, o título é apresentado em cartório por aquele que tem interesse reportável a esse mesmo título. E aqui nós temos um caso em que a lei fala em que decorra prioridade de direitos para o apresentante. Tenho para mim e acho que a maior parte da doutrina que se dedicou aí a doutrina tratou pouco desse assunto, essa é a verdade. Pouca coisa. Mas, enfim, penso que a jurisprudência, pelo menos que teve ocasião de examinar essa história de apresentante e interessado, acabou superando as dificuldades e entendendo que aqui não se trata propriamente de direitos para o apresentante, sim, direitos para o interessado. Isso quer dizer que imaginemos que eu vá ao registro de imóveis porque vendi o meu imóvel, fiz a doação de um imóvel para uma das minhas filhas. Eu vou lá e apresento, sou eu o apresentante do título. E, no entanto, a preferência, a prioridade que está indicada aqui na lei não é em meu favor, mas em favor do interessado.
materialmente é isto, e formalmente é isto, parece não haver dúvida. De modo que aqui eu penso que é possível entender que a palavra apresentante está suprindo no lugar de interessado. E o interessado pode ou não ser apresentante. Quer dizer, o que continua com problema é ainda uma questão que no direito brasileiro não vai ser fácil dissolver-se. Como nós não cabe ao registrador indagar do interessado do apresentante, qual é o interesse jurídico que ele tem no registro, na situação pátria, na situação brasileira, é duvidosa a aplicação de um critério que é um critério muito estendido a respeito do assunto, no sentido de que não vale o chamado registro generoso. O registro generoso é o registro do samaritano. É o homem que está andando na rua, encontra uma escritura caída no solo, apanha a escritura, diz, puxa, a pessoa ia registrar isso e perdeu a escritura, pois eu vou lá fazer isso em favor dessa pessoa. Ora, a doutrina espanhola, por exemplo, inibe a possibilidade de registro nesse caso. No Brasil é duvidoso, é muito duvidoso que caiba ou não caiba. O fato é que, na prática, o registrador não pode indicar essa interpelação, não pode se indicar se o apresentante tem ou não interesse no registro do título. Há uma ou outra hipótese que ficará para nós tratarmos quando formos lá à frente versar sobre o registro imobiliário. Mas aqui eu penso que a palavra apresentante, portanto, supre pela palavra interessado. De tal sorte que a norma diz é que, naqueles casos em que da precedência resulte, a lei usa a palavra aqui, é um francesismo, decorra, resulte prioridade de direitos para o interessado, não necessariamente para o apresentante. Ou seja o apresentante, o próprio interessado, seja o apresentante um terceiro, essa norma é aplicável. Então vamos ver o seguinte: nenhuma exigência fiscal, seja exigência tributária ou dúvida, obstará a apresentação de um título e o seu lançamento no protocolo com o respectivo número de ordem, nos casos em que a procedência, etc. E o parágrafo único trata de uma hipótese exceptiva. Independem de apontamento no protocolo os títulos apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos. Então, a regra, atenção, a regra é o lançamento no protocolo. Esse é o primeiro ponto. A exceção é que é do parágrafo único. Ou seja, normalmente não é possível que alguém apresente um título no balcão do cartório e o cartório interprete isso, se não houver um requerimento expresso para que seja feita apenas a qualificação do título ou o cálculo dos emolumentos, que como a pessoa o usuário não pediu para que se faça o registro, interpretou como sendo a inclinação pelo disposto no parágrafo único. Não é assim. O normal das coisas é que as pessoas, quando se dirigem a um cartório, o façam para pedir que o ato de registro se consuma. Então a regra é do caput. Parágrafo único é uma exceção. Aliás, normalmente é assim que se interpreta. Quer dizer, os parágrafos de um dispositivo devem compreender-se sempre de maneira subordinada ao caput. Então, caput é que dá a regra principal e o parágrafo único, a regra exceptiva. Então, consulta excepcional, seja consulta sobre o título, se o título está em condições de registro, ou qual o valor do registro, isso é excepcional, quando só se quer isto. A regra, o normal das coisas é que se peça diretamente a prática do ato de inscrição. Então, muito bem. Então, distinguimos aqui a tarefa de mera consulta e a tarefa de protocolização. Essa matéria já vinha prevista no regulamento de 39, praticamente do mesmo modo. O artigo 15 do regulamento registral de 1939 já indicava da forma como está escrito aqui, basicamente. Mas há uma coisa, a norma anterior ao artigo 15 do regulamento 39, do artigo 65 do decreto 370, lá de 1990, lembra? É aquele decreto que logo nos primeiros tempos da República foi editado
para tratar dos termos do registro, dia 2 de maio de 1990, cerca de 6 meses depois da proclamação da República. E esse artigo 65 do Regulamento 39, curiosamente, não cuidava da hipótese da qualificação sem que houvesse a prenotação do título. Aliás, impedia o exame da legalidade do título sem que ele estivesse apresentado regularmente. O que era apresentado regularmente? Apresentado com lançamento no protocolo. Então, no tempo, portanto, do decreto de 1990, isso foi até a vigência do Regulamento 39, era esse sistema imposto, exigível. Não era possível qualificar o título, examinar a sua legalidade, na linguagem da lei, desse decreto de 1990, sem que o título estivesse prenotado. Agora não, diversamente, desde o Regulamento de 39 e agora com a Lei 6.015, é possível, está previsto no parágrafo único do artigo 12, o exame, que nós agora chamamos de qualificação, independentemente do protocolo, desde que a pessoa peça que se faça isso apenas. Bom, e aqui entram algumas questões interessantes que nós podemos considerar. Primeiro, o uso próprio da palavra qualificação, eu vou explicar de onde surgiu isso e como surgiu, como passou a ser usual no direito brasileiro. Em segundo lugar, verificar se há alguma hipótese da chamada qualificação abreviada. E como é que isso se comporta na prática, como é que isso deve ser exercitado. Bom, a palavra qualificação começou a ser utilizada no Brasil em fins da década de 80 do século passado, na área do registro, claro. Sempre houve alguma indicação aqui e ali sobre qualificação jurídica. Mas no registro se falava variadamente no Brasil sobre exame de legalidade, exame e verificação de disponibilidade, exame da legalidade e disponibilidade, e um número muito variado de expressões complexas, ou seja, com vários termos. Foi quando no final da década de 80 se fez aqui um desses traslados que talvez se justifiquem. Ou seja, nós não devemos transplantar soluções de outros direitos, ou mesmo terminologias alienígenas, sem mais nem menos. Não está bem. Entrou em voga aqui no Brasil a expressão subsanação, mas isso não existe na língua portuguesa. Nós temos retificação. Por que falar subsanação do nada? Uma palavra que mero resultado de uma cópia do castelhano subsanação para o português, desnecessariamente. Essa palavra não está dicionarizada, pelo menos segundo o Volpe, o vocabulário oficial da língua portuguesa. E se usa. O neologismo não desnecessário. Nesse caso, a palavra qualificação não era gramaticalmente um neologismo, a palavra já existia no português, tinha a vantagem de consagrar num termo simples, ou seja, com uma só palavra, o que era usado de modo muito variado no Brasil com uma série de palavras. Como eu disse, exame de legalidade do título, exame de legalidade e verificação de disponibilidade do título, exame, e por aí afora. Então, era melhor utilizar uma palavra só. Portanto, justificou-se, a palavra acabou sendo amplamente adotada. Hoje, ela foi pela primeira vez, assim, no plano acadêmico, indicada em um trabalho que se fez para um congresso do Instituto do Registro Imobiliário do Brasil, IRIB. E a partir daí, a coisa andou e hoje virou palavra de uso comum. Está muito bem. E parece que se justifica. Então, é só o cuidado de não evitarmos neologismos desnecessários, evitarmos também transplantes desnecessários de palavras estrangeiras, às vezes rapidamente aportuguesadas, mas há casos em que... Não era o tabelião Volpe, não. É o Volpe, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Muito boa tirada aí que consta da nota aí. Bom, mas vamos aqui avançar. Existe caso de qualificação abreviada. O que é a qualificação abreviada? É uma qualificação, por assim dizer, feita de maneira rápida, de maneira
também sumária, e que pode ser feita para evitar delongas, favorecer algo que é uma norma, um princípio importante para todos os registros, para todos os processos, que é o princípio da economia, de tempo, de gastos, de esforços. Então, é possível a qualificação abreviada, mas é possível com algumas cautelas. Não é possível, aqui é o primeiro ponto, impedir o requerimento de protocolo, eu vou dizer isso, de papel de padaria. Não importa. O protocolo não está lá para qualificar o título, o protocolo está lá para receber o título. Bom, algumas questões. O título pode ser, por exemplo, um título que só caiba no registro de títulos de documentos e é apresentado no registro de imóveis, ou então é apresentado no primeiro registro de imóveis quando a competência é do terceiro registro de imóveis, ou se apresenta em Goiânia e a competência é de Aparecida de Goiânia, lá onde trabalha o meu querido amigo Rodrigo. Ou então a doutora Carolina Alice apresenta em Aparecida de Goiânia um título que deveria ser em Goiás, e o registrador, então, percebe claramente que não tem competência. E ele pode e deve fazer uma qualificação abreviada. Em que consiste a qualificação abreviada? Consiste em observar para o apresentante que não é caso de competência local, seja em razão da matéria, seja em razão da territorial, nos dois exemplos que eu dei. Bom, isso não impede que o interessado diga, mas eu quero protocolizar assim mesmo. E se protocoliza. A nota devolutiva não pode ser elaborada sem o protocolo. Essa é a questão. A nota devolutiva só pode ser elaborada depois do título protocolizado, exatamente para gerar a possibilidade do processo de dúvida. Mas, repito, é de conveniência que o registrador, a bem do processo econômico para a registração, já de pronto apresente as suas objeções. Eu estive certa vez numa correição, quando eu estava ainda auxiliando, a primeira vez que passei pela Corregedoria Geral do Estado de São Paulo, assessorando o desembargador Silvio do Amaral, saudoso desembargador, eu fui fazer uma correição pela geral numa cidade aqui do litoral paulista. E ao chegar lá no cartório, que não sabia, a correção foi extraordinária e eles realmente não sabiam, e vi que havia uma escrevente à frente do cartório. E não entendi bem o que ela estava fazendo ali, não era usual esse tipo de coisa, acho que não é usual até hoje. Ela estava ali à frente, cada pessoa que chegava, era tempo ainda de fila, não era tempo na década de 80, não havia todo esse aparato, esse recurso tecnológico que há hoje. Então, essa moça apanhava o título e ela, depois se descobriu, ela era a melhor escrevente do cartório, ela ficava ali. Ela examinava o título e olha, está faltando isto, isto e isso. Eu achava bom senhor ir para casa buscar e voltar tudo de uma vez. Bom, isso ela fazia sem prejuízo de dizer, olha, se o senhor quiser, nós podemos prenotar o título aqui, o senhor vai, depois nós vamos examinar, fazemos isso por escrito. E a pessoa às vezes concordava, às vezes não, e ia para o protocolo. O risco que se corre é que se houver eventualmente um caso em que se devolva com essa qualificação abreviada o título para favorecer até o próprio usuário, e nesse meio tempo ingresse um título no protocolo que seja contraditório desse que foi devolvido, assim, de maneira informal, possa haver alguma questão de responsabilização do registrador. Então é preciso uma certa cautela, uma certa prudência para fazer as indicações. Talvez aí no meio termo, que consista em dizer, nós vamos prenotar esse título aqui para o senhor ter direito, mas eu já falo para o senhor, está faltando isso, 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 já vai providenciando o que nós vamos pedir. Porque as pessoas se desagradam muito com as notas devolutivas. É normal que seja assim. Ninguém gosta de ter nada, pendência, mais trabalho, etc. Né? E aí vem as acusações que são frequentemente injustas, se não sempre frequentemente injustas, de burocratização, de excesso de zelo, etc. Bom, então vamos lá fazer agora rapidamente um percurso aqui para referir algumas coisas do próprio artigo.
Nenhuma exigência fiscal ou dúvida. Vejam, essa dúvida que está aí mencionada não é a do processo de dúvida. Por que não é a do processo de dúvida? Porque é a dúvida em sentido comum, sentido, portanto, vulgar. Não é a dúvida do processo registral, que está lá no artigo 198 e nos artigos seguintes, porque essa exatamente supõe a prenotação. Então não teria sentido dizer que isso não impedirá a prenotação, porque se já há dúvida, significava que a prenotação estava presente. Logo, essa dúvida que está aqui é a dúvida de que realmente não se sabe se uma coisa serve ou não, se temos dúvidas se isso pode ser adotado ou não lá à frente, isso não impede que se prenote. Nenhuma exigência fiscal. Isso aí é uma coisa que deve ser considerada. Hoje no Brasil, tem-se a ideia de que o registrador deve fazer, isso não é de agora, há muitos anos a doutrina já apontava, alguma doutrina já apontava que cabe ao registrador uma rigorosa fiscalização dos tributos. Aqui em São Paulo, pelo menos a prática é de verificar se houve recolhimento e não contar o valor. Seria excessivo exigir que o registrador fiscalizasse também a quantificação, o valor exato do recolhimento, etc. Ele verifica só o recolhimento. O que também, diga-se de passagem, de lege ferenda, é algo a considerar. O registrador não é agente fiscal de rendas, não detém papel de controlador do fisco. O fisco tem os seus próprios meios, as fazendas públicas têm os seus meios para processos, tanto administrativos quanto de caráter jurisdicional, para fazer as cobranças necessárias. E o melhor, até para evitar o chamado clandestinismo imobiliário, para falar aqui do registro de imóveis só, é efetivamente permitir que o registro se faça. E a partir daí se vai discutir aí o cabimento dos impostos, dos tributos, etc. A exigência dessa fiscalização, etc., faz com que muitos dos negócios permaneçam dentro da gaveta, por assim dizer. São os tais contratos de gaveta. E isso gera evidente insegurança no mercado imobiliário. Em todo caso, está na lei que cabe essa exigência fiscal, mas nenhuma dessa exigência fiscal impedirá que se faça a prenotação. Prenota-se, a partir daí se vai discutir o cabimento ou não do tributo exigido. Para terminar, eu queria lembrar que quando se fala aqui em lançamento no protocolo, o que se está a referir, já disse isso em reuniões nossas anteriores, é a situação dos livros oficiais. Como sabem, aqui em São Paulo havia um livro extraoficial, o chamado livro de recepção de títulos, que até concorria com o livro número 1 do registro de imóveis, e que não correspondia ao verdadeiro protocolo. Tinha até o nome, protocolo auxiliar, né? O lançamento do protocolo é o do livro oficial. E com isso nós terminamos a análise que podemos fazer aqui do artigo 12 da Lei de Registros Públicos. Em resumo, ele provém já da tradição brasileira, do artigo 15 do Regulamento 39. Esse artigo 15, por sua vez, de algum modo, já vinha tomando pilar no que estava no artigo 65 do Decreto 370 de 1990, se bem que nesse artigo 370 se proibiu o exame da legalidade sem a prenotação. O nosso artigo 12 atual tem como regra a protocolização, a consulta, seja só para o exame da legalidade do título, seja só para a cotação dos emolumentos, seja para ambas as coisas. Essa consulta é sempre excepcional, a regra é a prenotação. O usuário não é necessariamente um cultor do direito registral, ele sabe apenas o que ele quer que aquilo tenha bom êxito no registro, mas ele não sabe o que tem que ser feito. Então não é possível pretestar com esse desconhecimento, com a falta de ele pedir a prenotação para que ela não se faça. Então a regra é a prenotação, a exceção é a consulta. Há o cabimento, como eu disse,
qualificação abreviada, mas ela deve ser uma medida de conveniência e adotada com dobrada prudência, como se diz em latim, cum grano salis. Muito bem. Vamos então agora, terminando aqui essa nossa reunião, desejar a todos os que participaram desses nossos encontros um Feliz Natal. Esta época de Natal é uma época muito propícia para que nós façamos um bom exame de consciência, verificar como foi a nossa conduta ao longo do ano inteiro. Esse ano foi um ano complicado pela política pública adotada para o enfrentamento da pandemia. Ouvi hoje de um amigo uma frase muito boa, dizia assim: há vinhos que melhoram com os anos, ou seja, melhoram com o passar dos anos. Mas há também anos que melhoram com o vinho. E parece que esse é um caso. Esse é um ano de 2020 deve melhorar com uma dose temperada, moderada de vinho. Aliás, nós devemos pensar isso sempre, ou seja, que agradecer a Deus a invenção do vinho, bebendo temperadamente. Mas eu queria reiterar aqui os meus melhores agradecimentos pela audiência que tive aqui, nesse tempo, pelo acolhimento que o Arpen de Goiás me concedeu neste prestigioso local eletrônico, no Instagram, e vamos, dentro de 15 dias, voltar continuando aqui com as nossas exposições. Vagarosamente, vamos caminhando, dispositivo por dispositivo, alguns são mais complexos, outros mais simples, mas assim vamos fazendo uma leitura pausada dessa lei de registros públicos, a ver se temos algo para melhorar em uma nova edição legislativa, se é que isto convém. Meus agradecimentos ao Dr. Bruno Silva Vieira e, de modo muito particular, a Evelyn Valente, estimadíssima amiga, autora que me prestigiou, escrevendo em livros que eu tive, escrevendo em um livro, agora vai escrever em outro, que eu tive e ainda tenho a honra de coordenar. Muito obrigado a todos e que Deus a todos nos proteja.